Olá, meus amados, meus irmãos em Cristo, meus irmãos espirituais. Chegou o momento de eu dividir este pão com vocês, né? Creio que juntos, assim como diz o Evangelho, nós somos a Igreja de Cristo, né? A Igreja de Cristo, meus amados e minhas amadas, ela não é um prédio, com 4 paredes, um teto estendido em cima. A Igreja de Cristo somos nós juntos. E nesta palavra, aonde tiver uma pessoa em comunhão com esta palavra, ela é uma Igreja de Cristo, estamos em comunhão com Cristo. Então, meu amado, minha amada, vocês estão convidados a ficar nesta palavra, nesta mesa, até o final desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, para que essa palavra ela venha chegar ao coração de outras pessoas que necessitada, assim como eu estava, você talvez estava ou talvez ainda está necessitado de ouvir uma palavra fiel e verdadeira, uma palavra sem arrudeio, uma palavra sem torcer as palavras. Nós vamos ler o Evangelho direto e reto. Então, meus amados, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo com as suas redes sociais. Principalmente se você é uma pessoa crente, que frequenta uma denominação, com certeza você tem o seu pastor na sua rede social. Tem o seu professor da escola dominical na sua rede social. Então, uma vez que você compartilha esse vídeo, ele vai ver. Seu professor vai ver, seu pastor vai ver. E assim ele vai enxergar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Para assim ele voltar e pregar para você um verdadeiro Evangelho de Cristo. Porque a nossa divergência, nós que pregamos a graça limpa, não é contra o homem, contra a carne, não, é contra os costumes, doutrinas que não tem no Evangelho de Cristo. A nossa divergência é contra títulos. Eu sou pastor, eu sou professor da escola dominical, eu sou presbítero. Aí fica dando carteirada, né? Assim, né? Fica dando carteirada nos membros da igreja. Eu sou. Que você tem que me respeitar, você tem que respeitar que eu sou seu mestre, eu sou seu pai da fé. Tudo isso eles usam que é para poder prender e meter medo em você. Então, meus amados, hoje nós estamos trazendo um pão maravilhoso, que vai ser dividido nesta mesa, vai ser cortado nesta mesa, onde todos vão se servir, e creio que vocês todos que vão ficar nesta página vão entender o que o Evangelho quer passar para vocês. O que vocês têm que entender através do Evangelho de Cristo. E como todas as nossas pregações, todos os nossos ensinamentos, todos os nossos estudos, né? Tem um título, carrega um título. E esse título que eu estou trazendo hoje é: só a graça tira o véu de Moisés. Só a graça. Só a graça tira o véu de Moisés. Só a graça. Então, se você não vive essa graça 100%, o véu ainda está em você. O véu ainda lhe impede ao você entender o Evangelho de Cristo. Então, se você é um pregador que prega dízimo, você que prega jejum, você que prega ir buscar Deus no monte, e buscar Espírito Santo, tudo isso aí é coisas da lei. Batismo nas águas, Páscoa, que não é Santa Ceia, não existe Santa Ceia na Bíblia, é Páscoa. Então você está com o véu de Moisés.
no rosto e fazendo com que a igreja também fique com esse véu no rosto, sem entender o Evangelho de Cristo. Então, meus amados, e para isso eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo. Sejam todos bem-vindos a essa página aí no Facebook e também no YouTube, que eu estou gravando nesse exato momento para o YouTube, né? Peço a você que tem me assistido pelo Facebook e até lá no meu canal no YouTube, Ed em Nova Aliança, e se inscrever lá, dê um like naquele canal, para aquele canal crescer e alcançar outras pessoas que andam por aí, só Deus sabe por onde, sem conhecer as verdades de Deus. Então, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia para acompanhar junto comigo. Em 2ª carta aos Coríntios, abra a sua Bíblia em 2 de Coríntios, né? 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. E começamos assim. Mas se o nosso evangelho, Paulo pregando aos coríntios, e Paulo não pregou aos coríntios, não estava pregando aos coríntios nesta madrugada. Paulo estava pregando isso aos coríntios há quase 2000 anos atrás. Paulo pregando isso, né? E isso eu vou pregar para a Igreja de Cristo hoje, aqui no Brasil, em todo esse nosso mundo de Deus, porque nessa página no Facebook, muitas pessoas, mais de 1000 pessoas estrangeiras, pediram acesso a essa página. Então, para você de todas as nações, não só pelo Brasil, agora eu posso falar que não só você pelo Brasil, mas por todas as nações do nosso mundo de Deus. Abra a sua Bíblia e acompanhe junto comigo. No capítulo 4, versículo 3 e 4. Mas o nosso evangelho ainda, presta atenção, o nosso evangelho, mas se o nosso, né? A gente tem que ler com todas as letras, mas Paulo pregando, mas se, tem um se o nosso evangelho ainda está encoberto, ou seja, se Paulo dizendo, se o nosso evangelho ainda tem muita gente que não tem conhecimento dele, eram essas palavras de Paulo. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto. É para os que se perdem, é que está encoberto. Versículo 4, nos quais o Deus, presta atenção nesse versículo 4, que é revelador, nos quais o Deus deste século, que século? 2023, como se prega aí dentro dessas chamadas igrejas, que o Deus desse século cegou o mundo. Não, quem está falando isso aqui? Paulo, no século que eles viviam, lá pelo ano de, quer ver? Lá pelo ano de 56. Então era no primeiro século, no século I da era de cristã, que Paulo está falando isto. Paulo não está falando isto hoje. E nem eu posso falar isso para você hoje. Porque se eu falar isso para você hoje, eu vou usar o espelho de Paulo. Eu não posso falar isso para você. Vamos ler o resto do versículo. Mas se o nosso evangelho ainda, Paulo falando, ainda 2000 anos atrás, infelizmente, lamento ter que pregar isto aqui,
que infelizmente a igreja chamada de Cristo passou-se 2000 anos e o evangelho de Cristo ainda está encoberto para estas igrejas, para este povo que se chama Igreja de Cristo, né? Infelizmente 2000 anos se passaram e o evangelho ainda se encontra encoberto, porque eles não conseguem ler isso aqui, né? Por que eles não conseguem? Porque ele diz que o Deus deste século, como se fosse hoje, mas é o Deus do século de Paulo, do primeiro século. E nós vamos entender. Versículo 4. Nos quais o Deus, preste atenção, meus amados, no que você está lendo. A palavra aqui, Deus com D minúsculo, que os crentes chamam de Satanás. Quando os crentes lêem essa palavra aqui, Deus, com Deus minúsculo, os crentes dizem que é Satanás. Mas esse Deus aqui, com D minúsculo, não é Satanás, porque simplesmente ele não existe. É nós. Deus, ou deuses, que em outros, aqui está deuses, aqui, você vê que aqui está deuses no plural. Então quem é esses deuses? É Satanás? Não, deuses somos nós. Deus, Criador do céu e da terra, com E maiúsculo, né? E deuses, que somos nós, filhos de Deus, deuses. E Paulo está se destacando a um deles aqui, a um Deus desse, com D minúsculo aqui. Então Paulo está apontando para quê? Para uma pessoa, que nós vamos entender daqui a pouquinho. Está encoberto, nos quais o Deus, Paulo está falando agora aqui no singular, no qual o Deus, um só, o Deus deste século, o século que eles viviam, na lei ainda, né? A lei pendurava ainda, né? Deste século cegou, olha a palavra, cegou o entendimento dos incrédulos. Aí se lê isso nas igrejas evangélicas, que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Mas aqui não está escrito Satanás, está escrito deuses. E no caso de Paulo está pregando, está falando de um só, o Deus desse século. E nós vamos entender que esse Deus desse século, né? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que lhe não resplandeça a luz do Evangelho. O Deus desse século cegou o entendimento deles, né? Que Paulo não está falando desse século que nós vivemos hoje, está falando do século que eles viviam, o primeiro século cristão, né? Para que aquele Deus daquele século cegou o entendimento do povo daquele século, daquele tempo lá? Para que eles não resplandeça, né? Para que não resplandeça a luz do Evangelho. E infelizmente, até hoje nós vemos essas igrejas evangélicas aí, todas com entendimento cego, sem entender o Evangelho de Cristo, né? O entendimento, a luz, resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, não é da glória de Jesus de Nazaré, é da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Vamos, você entendeu? O Deus daquele século, o Deus, Paulo está falando num só, o Deus daquele século cegou o entendimento daquele povo, para que a glória do Evangelho, a luz do Evangelho não chegasse ao entendimento deles.
É, vamos ler os 5. Vamos ler os 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nossos corações. Meus amados, às vezes eu corto o versículo, é para o vídeo não se compridar muito, senão se nós for ler tudo, mas eu peço que você que está lendo aí, vá marcando e pode ler para frente, ler para trás, Eu só quero encurtar um pouco o vídeo, tá? E para nós continuar ainda, nós estamos no capítulo 4, volta no capítulo 3. Capítulo 3, no versículo 13. Do versículo 13, aliás, do versículo 12 ao 18. Vamos ler. Paulo, o que é que nós entendemos aqui? Paulo pregando aos coríntios que o Deus daquele século que eles viviam, a lei ainda, A lei ainda vivia ainda naquele século. A lei ainda dominava, Havia dois pactos, nessa época que Paulo está pregando isso aqui, havia dois pactos se cruzando ali. Então era a lei pregando o pecado de um lado e a graça pregando salvação do outro, dizendo que o povo tão salvo já estava salvo. Então estava esse cruzamento aí. E que o Deus daquele século não estava permitindo que eles tivessem esse entendimento, que a graça já estava com eles. Aí a continuidade está aqui. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 12 ao 18. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia, se eu repetir, tendo, pois, tal esperança. Então, o que é que está o Paulo? Por isso que nós falamos, nós da graça, nós já saímos muito tempo do véu de Moisés e também nós já saímos do espelho de Paulo, que Paulo pregava por espelho. Nós vamos ter esse entendimento também daqui a pouquinho. Paulo também pregava por espelho e nós já saímos do véu, graças a Deus. Nós já saímos do véu de Moisés e já saímos do espelho de Paulo. Mas infelizmente a igreja que se chama de Cristo não saiu ainda nem do véu de Moisés. Para você ver, meu amado e minha amada, o quanto que esse povo vão sofrer ainda. E Paulo pregando a esperança, tendo pois tal esperança. Por que tal esperança Paulo estava pregando nos coríntios? Porque eles esperavam a volta de Jesus, que não tinha acontecido ainda, mas aconteceu no ano 70. Então, a esperança deles era ver a volta de Jesus, que aconteceu no ano 70. Então, se Jesus já voltou, qual é essa esperança que nós temos hoje? Nenhuma. Esperança que se vê não é esperança. Esperança é algo que não se vê. Então, nós não podemos dizer que temos essa esperança, que essa esperança já está conosco. Deus está em mim, está em você, está em todos nós. Tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar. 13. E não somos, o Deus daquele século. Não somos como Moisés. Não, nós não somos como Moisés. Nós estamos falando de quem? Do Deus daquele século. Quem era o Deus daquele século? Que ministrava a lei ainda, porque nessa época aqui ainda era lei, tinha lei ainda. Então o Deus daquele século, que estava a lei, dominava.
que o ministro dessa lei era Moisés, então Moisés cegou o entendimento do povo judeu, para que eles não tivessem o entendimento da graça, a luz do Evangelho não resplandecesse sobre a mente deles, para que eles vissem que eles já estavam libertos, já. Mas Moisés era o Deus daquele século. Moisés, aqui, ó, tá aqui. Ousadia no falar, e não somos como Moisés. Por que nós não somos como Moisés? Vamos ler até o 18, né? Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel, tá vendo? O Deus daquele tempo, quem era? Moisés. E ele punhava o véu no rosto, para que os filhos de Israel não vissem que tudo aquilo lá estava acabando, né? Aquela face de Moisés, quando ele descia do monte, era um brilho, que ele não podia fitar os olhos na face de Moisés. Mas chegou um ponto que Moisés viu que aquele brilho já não acontecia mais. Então o que é que Moisés fez? A astúcia de Moisés. Qual foi a astúcia de Moisés? O véu no rosto, para que o povo não visse, né? Então o véu de Moisés impede que você alcance, que você enxergue essa luz, que é a luz do Evangelho, a glória de Cristo, e não do Jesus vivo, Jesus parado, mas a glória do Cristo ressuscitado. Bem, vamos continuar. Os filhos de Israel não atentassem na terminação, ou seja, os filhos de Israel não vissem que estava terminando aquela glória do ministério de Moisés. Terminação do que se desvanecia, né? Acabava, do que estava se acabando, do que se desvanecia. 14. Mas os sentimentos deles se embrotaram, pois até o dia de hoje, infelizmente, né? Paulo estava pregando isso aqui há quase 2000 anos atrás, e ele dizendo, e Paulo, preste atenção, Paulo estava se lamentando de ver aquele povo que até naqueles dias, tanto já tinha passado, acho quase 40 anos, 30 e tantos anos já tinha se passado, que a graça já estava ali, mas que o povo, por conta do véu, não estava vendo. E infelizmente, eu digo hoje, que já se passaram 2000 anos, e a igreja de Cristo ainda não viram, não tiraram o véu de Moisés. Continuamos. Pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, do velho pacto, da antiga aliança, o mesmo véu permanece. Então, quando eu digo que eu sou um pregador da graça, só para você entender um pouco, ter a paciência, quando eu digo que eu sou um pregador da graça, né? E começo a pregar graça para você, mas depois eu levo você a praticar, eu incentivo você a praticar obras da velha aliança, como dízimo, batismo nas águas, Páscoa, jejum, tudo isso é do ministério de Moisés. Então, eu digo que prego graça, começo a pregar graça, mas imponho você a praticar essas coisas, então o véu ficou na minha face. E você, quando aceita isso, o véu também está na sua face, impedindo que na graça tudo isso acabou, tudo isso cessou na graça. Essa é a realidade dos fatos, mas infelizmente a igreja não entende. Continuamos. O véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é movido,
Em Cristo é removido. Em Cristo é removido. Naquele século de Moisés, o Deus daquele século que era Moisés, pregava dízimo, pregava Páscoa, pregava jejum, pregava tudo. Mas em Cristo Jesus, depois da cruz, não antes, depois da cruz, tudo isso cessou. E infelizmente, a igreja que se chama de Cristo não entende isto. Versículo 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, né, quando eu leio o Velho Testamento, Mateus também, viu? Mateus também é um evangelho da lei. Mateus, Marcos, Lucas, João, tudo é evangelho da lei, é evangelho ainda da lei. Então, quando eu leio essas leituras, eu estou pondo um véu em você, para que você não entenda que em Cristo, depois da cruz, tudo isso cessou. Lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, ou seja, sobre o entendimento, né? Sobre o entendimento. 16. Quando, porém, presta atenção, quando, porém, tem um porém aqui, no versículo 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Quando algum deles são convertidos, se converte, o véu Moisés é retirado. Das práticas de Moisés, eu tenho que falar de todas as maneiras para que você entenda, né? Eu podia estar falando aqui, encurtando o nosso vídeo, falando de uma maneira só, mas eu tenho que falar de várias as maneiras para que você entenda, né? Quando, porém, algum deles se converte, né, que eles chamam para se converterem, mas eles não são convertidos. Por quê? Eles estão na lei de Moisés, pregando dízimo, pregando Páscoa, pregando jejum, pregando batismo nas águas. Tudo da lei de Moisés, tudo do ministério de Moisés. Então, tão convertido, eu quero que você me ajude aí, tão convertido essa raça, eu falo logo raça, tão convertido? Não estão convertidos. Porque a palavra do Evangelho diz aqui, ó, quando algum deles se converte, o véu de Moisés é tirado. As práticas de Moisés é retirada. O jejum é retirado. A Páscoa, que é a Santa Ceia, é retirada. O batismo nas águas é retirado. É isso que o Evangelho está nos mostrando aqui. Mas infelizmente essas pessoas, esses canalhas aqui que estudam teologia, ficam enganando a igreja. É retirado. Versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E Jesus de Nazaré era espírito ou era homem que nem nós? Era homem que nem nós. E é o que eu falo para o povo, Jesus de Nazaré não era Deus, porque ele era homem que nem nós. Deus, ele é espírito. Jesus de Nazaré era homem. Estava com poder? Estava. Mas esse poder tinha data de vencimento e venceu no ano 70. Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A liberdade. Vamos ler o versículo 18 para não ficar solto aqui. O 18 está na nossa lista mesmo, né? Então, meus amados, o versículo 18. E todos nós, ele dizendo, com quem Paulo está falando? Com eles lá, não era com nós aqui. É eles lá, há 2000 anos atrás. E todos nós, com o rosto desvendado, né? Com o véu tirado, o véu do rosto, com o rosto desvendado, contemplando, né? Contemplando. Então, como, meus amados, me ajuda aí, qual é a maneira de se contemplar a graça de Cristo? Quando nós tiramos o véu de Moisés, quando nós tiramos os costumes de Moisés, as doutrinas de Moisés. Mas quando nós vimos dentro dessas chamadas igreja, todas as práticas de Israel, começa pela bandeira de Israel.
Porque toda igreja que entra por aí tem uma bandeira de Israel estendida lá. Bandeira de Israel, shofar, kippah, o que mais? Castiçal, arca da aliança, óleo para ungir. Então todas as pragas de Moisés está dentro das chamadas igrejas de Cristo, que com esse véu eles não podem contemplar. Com o véu de Moisés, nas práticas de Moisés, eles não vão poder contemplar essa glória. Aí cria briga entre eles mesmos. Você vê, você vai assistir esses vídeos daí das redes sociais, e geralmente eles convidam dois. Eu tô ligado, eles convidam dois, um de uma chamada denominação e outra de outra, né? E começa a fazer, o cara, o dono do canal, começa a fazer pergunta, pondo eles em questão. E fica os dois perdidos, porque os dois estão com o véu de Moisés. Os dois estão com o véu de Moisés. Então, eles não vão poder contemplar. Contemplando como por espelho. Presta atenção, meus amados. Todos nós, como eu falei no começo, tiramos nós da graça, que estamos em graça, nós já tiramos o véu de Moisés. E nós já tiramos o espelho de Paulo. Porque Paulo, ele via como espelho. Paulo, ele contemplava a graça pelo espelho. Paulo, mesmo sendo um pregador da graça, mas Paulo não conseguiu viver 100% a graça de Cristo. Por quê? Tinha lei ainda dominando. Então, muitas das vezes, Paulo era obrigado a praticar obras da lei, porque era lei é lei, pronto, acabou. E é o que ele está falando aqui, ó. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho. Ou seja, Paulo e todo aquele povo lá que ele pregava a graça, ainda via a graça pelo espelho. Mas nós não podemos ver a graça pelo espelho, porque a graça já está 100% operando em nós. A graça, ela começou a operar a partir do ano 70, 100%. Antes ela não operava 100%, porque tinha lei que obscurecia, ofuscava a graça. Então Paulo via aquilo meio ofuscado, Paulo vivia a graça meio ofuscada, por conta da lei de Moisés que ainda operava. Mas ele dizendo, é o que ele está dizendo assim, contemplando como por espelho. Mas nós não podemos dizer que estamos vendo a graça por espelho, porque nós não temos mais a lei para impedir que a graça, a luz da graça brilhe em nós, nas nossas vidas, nos nossos corações, nos nossos dias, nos nossos familiares. A graça, ela tem que brilhar em todas as nossas áreas da nossa vida. Não é só na nossa vida espiritual não, meus amados. Ela tem que brilhar em todas as áreas das nossas vidas. Por quê? Ela tem que brilhar? Porque a lei não existe mais para ofuscar. Vendo por espelho a glória do Senhor. Então Paulo e aquele povo lá, 2000 anos atrás, eles contemplavam pelo espelho, porque eles esperavam, eles tinham a esperança da volta de Jesus. Era só a volta de Jesus que ia dar essa graça 100%, porque ia haver entre eles um julgamento, né? Como aconteceu, é o que eu convido você, falando em julgamento, né? É o que eu convido você para assistir domingo, a partir das 8 horas da manhã, a pregação do cavaleiro, o cavaleiro do cavalo amarelo. Domingo, a partir das 8 horas. É os cavaleiros que vai falar, que vai explicar tudo quanto que era de julgamento, né?
Os cavaleiros, 4 cavaleiros. Aqui vai explicar. E domingo passado, não sei se você que está me assistindo agora, se assistiu, domingo passado nós falamos sobre o cavaleiro do cavalo branco. Mas domingo nós vamos falar sobre o cavaleiro do cavalo amarelo. Domingo, a partir das 8 horas da manhã. A glória do Senhor, somos transformados, né? Por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Mesmo com a lei operando, eles ainda podiam ver a glória, a graça pelo espelho e contemplando e dando graças a Deus, porque eles já estavam vendo mesmo por espelho. Mas nós não podemos ver por espelho. Nós temos que tirar esse espelho de Paulo, porque a graça está aí, está em mim, o Espírito Santo está em mim, está em você, está em todos nós. Naquela época não, a esperança era a vinda de Jesus, só depois da vinda de Jesus que seria a esperança deles, né? A imagem como pelo espelho do Senhor, o Espírito, o Senhor, o Espírito, o Senhor, o Espírito. Então, meus amados e minhas amadas, o Evangelho, esse povo que chama de Cristo, eles pregam a lei no tempo, eu quero que você entenda, a lei de Moisés foi uma verdade, até o ano 70, até a vinda do Messias, digamos assim, né? Foi uma verdade. Mas pregar a lei hoje é mentira. Então, a lei hoje, essa mentira que eu estou chamando de, tem um nome, acho que calúnia, né? A calúnia, os crentes hoje estão com a calúnia, né? Que não deixa o véu, não deixa o povo ver, eles veem assim, sei lá como, né? Por quê? Eles pregam mentira para o povo. Pregam mentira. Eles não vê direito, eles não conseguem ver direito. Por quê? Eles estão na lei, vivendo, misturando, fazendo aquela braganha da lei de Moisés com a graça de Cristo. E para nós continuar, meus amados, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 17 ao 21. Versículo 17. Tendo nós chegado a Jerusalém, era Paulo, quando ele veio, ele voltou do terceiro céu, né? Que foi aonde ele recebeu o Evangelho de Cristo, não é de Paulo. O Evangelho de Cristo não é de Paulo. O Evangelho de Cristo ele recebeu no terceiro céu. E aqui, quando ele voltou, ele começou a pôr nessas páginas amarelas que nós estamos lendo hoje, né? Mas o cristão verdadeiro, o Evangelho de Cristo está na mente. E Paulo, quando voltou, ele foi pregar pelo lado da Ásia, da Macedônia, aqueles lados lá. Aí ele veio visitar Jerusalém. Aí contou essa história aqui, né? Tendo nós chegado em Jerusalém, os irmãos nos receberam, né? O povo da lei, Tiago, João e Pedro e sua companhia, receberam o apóstolo Paulo e a companhia também de Paulo. Com alegria, versículo 18, no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, né? Paulo chegou conosco, no outro dia já tinha se encontrado aqui com alguns, e no outro dia foram se encontrar com Tiago, o da lei. E todos os presbíteros se reuniram. 19. Então os soldados, né? Saudaram eles tudo, né? Tendo saudado, né? Se cumprimentaram. Contou minuciosamente o que Deus fizeram entre os gentios por meio do ministério de Paulo. E Paulo começou a contar, sair por aí pregando o Evangelho de Cristo
e muitos se converteram, muitos até dos judeus, não só os gentios, mas judeus se converteram. Os judeus se converteram, deixaram os costumes de Moisés, deixaram o véu de Moisés. O ministério 20, ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmãos, né, o povo de Tiago, bem vês, irmãos, quantas dezenas e milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Todos são zelosos da lei. Creram na palavra, creram no evangelho, mas esses judeus tudo era zeloso da lei, mas creram no evangelho. 21. Foram informados a teu respeito. Então, a fofoca já tinha corrido lá com Tiago. Olha, Paulo está aí, converteu muitos judeus pregando esse evangelho dele aí, que não era dele, era de Cristo, né? Não sei se você está me entendendo. Com esse evangelho que ele prega, ele já converteu muitos judeus zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas, olha o que Paulo pregava, ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem. O que é apostatar? É abraçar ou é ficar de longe? Ficar de longe. É ficar de longe. Apostatar é ficar de longe, né? Apostatarem de Moisés. Olha, eles ensinam o povo a deixar a lei de Moisés. Eles ensinam o povo a não praticar a Páscoa. Eles ensinam o povo a não fazer jejum. Eles ensinam o povo a não dar dízimo. Eles ensinam o povo a não se batizar nas águas. Apostatarem de Moisés. Mas hoje, o que é que nós vemos? A chamada igreja de Cristo, abraçarem Moisés. Abraçarem Moisés. Com batismo nas águas, lei de Moisés. Jejum, lei de Moisés. Páscoa, lei de Moisés. Monte, lei de Moisés. Dízimo, lei de Moisés. Chofar, lei de Moisés. Candelabro, lei de Moisés. Arca da Aliança, lei de Moisés. É para apostatar? É para abraçar? É para se afastar dele? É para se afastar dele. Mas você vê, meu amado e minha amada, você que está me assistindo e vai me assistir, né? Aquelas que já vão me assistir, você vê nas igrejas acontecendo isso? Você não vê. Nas igrejas eles abraçam tudo que é de Moisés, tudo os costumes de Moisés, todas as doutrinas de Moisés, eles abraçam. Mas o evangelho de Cristo manda o quê? Manda se afastar, deixa de lado isso aí. Rejeito e ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhe que não deve, não é para cometer isso, não deve circuncidar os filhos, não deve circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Mas é o que nós vemos dentro das igrejas chamadas de Cristo. Os pastores insinuando, insistindo, não, você tem que andar do jeito que a lei manda. Você tem que dar dízimo, você tem que ser um dizimista fiel. Você tem que se batizar nas águas. Você tem que jejuar 3 vezes por semana. É para apostatar? É para deixar ou é para continuar praticando as obras de Moisés? É para se apostatar. Aí querem ser cristão dessa maneira, né? Bem, meus amados, para não se compridar muito, abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 17 a 19.
Vamos começar do 16. Ninguém vos julgue por causa de comida e bebida. Aqui na graça vocês não praticam, vocês não fazem Santa Ceia. Não, é Páscoa, não existe Santa Ceia, é Páscoa. A Páscoa, Paulo, que recebeu o Evangelho no terceiro céu, falou que não era para praticar Páscoa. O dia de festas, ou lua nova, ou sábado. É para trabalhar de sábado, é para guardar de sábado, é para trabalhar. Você faz o que você quiser da sua vida. Se você quiser trabalhar, você precisa trabalhar, trabalhe. Se não tem nada a fazer, fica em casa descansando. Mas, não, você não pode trabalhar no sábado. Que coisa que é essa? Isso é coisa de Moisés. 17. Porque tudo isto tem sido sombra. Então não é realidade. Sombra não é uma coisa real. Sombra é uma hora que tem uma sombra, daqui a pouco a sombra já não está mais aqui. Sombra tem sido sombra das coisas que havia de vir. Porém, o corpo é de Cristo. O corpo é de Cristo. Versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade. É o que a gente vê nessas igrejas, humildade, aqueles ternão, aquelas mulheres com vestido lá no mocotó, tudo coisa de Moisés, coisas da lei. Humildade e culto aos anjos. É o que eles pregam, culto aos anjos, é o que eles pregam dentro dessas igrejas aí, culto aos anjos. Mas nesse ministério que nós vivemos, quem ministra é o Espírito Santo, em mim ministra você. Então esses anjos hoje, é você. E quem ministra esse novo pacto é o Espírito Santo que está em mim, está em você, está em todos nós. Culto aos anjos, baseando-se em visões. Tá assim, como é que está assim de gente nas redes sociais contando sonho que teve de noite, perturbações. Então os sonhos deles que são perturbações dignas de psicólogo, psicologia, coisa de louco. Baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. 19, vamos ler 19? Vamos. Preste atenção o que diz a palavra aqui, e não retendo a cabeça. Quem é a cabeça aqui? Que cabeça que é essa? Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Então, se a igreja chamada de Cristo não está retendo o evangelho dele, os ensinamentos dele, que é nesse evangelho, que é o cabeça, é Cristo, é o cabeça, a igreja está retendo a quem? A Moisés. Está retendo o cabeça? Quem é o cabeça que a igreja está retendo? Moisés. O ministério de Moisés. As doutrinas de Moisés. É isso que a igreja está retendo. Então está uma igreja aí por aí sem cabeça, porque Moisés já não existe. Acabou a lei de Moisés. Então viva aí uma igreja, é uma mula sem cabeça que tem por aí. Porque a igreja de Cristo, o cabeça é ele. Temos que reter as doutrinas do evangelho de Cristo. E não de Moisés. Cabeça da qual todo o corpo, quem é esse corpo? Somos nós. Nós somos o corpo da igreja e Cristo o cabeça. Então, quem é que nós temos que dar ouvido? O evangelho de Cristo, e não praticando as obras de Moisés, porque aí vai causar um grande conflito. E é isso que nós vemos por aí. Por que se há esse grande, que não é pequeno não, meus amados? Por que existe esse grande, gigantesco conflito
entre o povo evangélico, uns falando mal um dos outros, por conta disso aqui. Eles estão sem cabeça. Eles não retêm o cabeça da igreja, retém Moisés. Suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então, só se procede o crescimento de Deus, o crescimento que se procede, o crescimento que é tirado daqui, do Evangelho de Cristo, e não dos costumes de Moisés. Bem, meus amados, abra sua Bíblia no livro de João, para nós não demorar muito, né? Livro de João, vamos ver que João dizia sobre tudo isso aqui. João no capítulo 9, versículo 24, do 24 ao 30. Versículo 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego, porque naquela tempo lá, você vê que essa briga entre esse povo que estão com o véu de Moisés, essa briga existe desde 2000 anos atrás. Não tiraram o véu de Moisés, o conflito é certo. O conflito é certo entre eles mesmos, né? E naquela época tinha um cego lá, foi curado, Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne, curou esse cego, né? Vamos ler aqui um pouquinho dessa história? Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dai glória a Deus, dai glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. De quem que estão falando aqui? De Jesus. Esse homem é pecador. Jesus não era um pecador. Ele era um homem que nem nós, só que ele não pecava, né? E sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou, o cego retrucou, né? Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então, eu era um cego, mas agora eu vejo o Evangelho. Talvez você, não sei há quanto tempo você já conhece a graça, talvez você era cego ou cega, mas agora você vê o Evangelho. Você consegue entender o Evangelho de Cristo se você tirou o véu de Moisés. Se você ainda está metido, obedecendo as práticas mosaicas, com certeza você ainda está com o véu no rosto e você não vai entender totalmente a graça de Cristo. Você vai se perder. E agora vejo, 26. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Perguntaram, vendo, ele sabia que o homem era cego, desde nascença. Estavam vendo o homem enxergando e perguntando para ele. Olha as perguntas idiota que eles perguntaram para ele. E perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhe respondeu: já vos disse, e não entendeste. Eu já disse para vocês como ele me curou, e vocês não entenderam, né? E não entendeste. Por quê? Por que queres ouvir outra vez eu dizer que ele me curou? Por que vocês querem ouvir de novo, né? Porventura, o cego falando ainda, né? Porventura queres vós também tornar-vos seus discípulos? Perguntou, respondeu o cego para eles: vocês querem ser discípulo dele? E eles responderam, né? Então o injuriaram-lhe e disseram, discípulo dele és tu. Discípulo dele és tu. Falando com o cego, né? És tu. Mas nós somos discípulos de quem? De Moisés. Nós somos discípulos de Moisés. E uma pessoa que prega Páscoa, prega dízimo, prega jejum, prega buscar Deus no monte, essa pessoa está praticando o quê? É discípulo de quem? Do Cristo ressuscitado ou de Moisés? Porque Jesus de Nazaré, ele veio para dar continuidade na lei de Moisés. Ele veio para cumprir a lei de Moisés. Jesus de Nazaré
não veio fazer, não veio criar nenhuma outra lei, nenhum outro costume. Jesus de Nazaré, ele veio em carne para cumprir a lei de Moisés. E é o que eles estavam dizendo aqui, ó. Nós somos discípulos de Moisés. 29, vamos ler o 29, vamos ler até o 30. 29, sabemos que Deus falou a Moisés. Então eles tinham consciência que Deus tinha falado a Moisés. Então Jesus de Nazaré para eles era um Zé Ninguém. Era como um homem qualquer, né? Não tinha crédito. Jesus de Nazaré na mente dos judeus, o Jesus de Nazaré não tinha crédito nenhum, né? E dos fariseus, essa parte, quem está falando com ele aqui é os fariseus. É bom que você entenda isso. É os judeus fariseus, os que escreviam a lei. Mas este nem sabemos de onde é. Olha o que eu respondi para ele. Esse que te curou aí, ó, nós nem sabemos de onde ele é. Esse que você disse que ele curou você, nós nem sabemos. Nós seguimos a Moisés. E o que a igreja está seguindo hoje? Hoje, no dia de hoje? Moisés. Praticando tudo quanto é doutrina de Moisés. Mas este nem sabemos de onde é. 30, respondeu-lhe o homem, respondeu o cego, que era cego. Nisto é de estranhar. É de estranhar que você não sabe de onde ele é. Nisto é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é. É de estranhar. Contudo, me abriu os olhos. 31. Eu tinha marcado até o 30, mas vamos ler o 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Sabe? Meus amados, preste atenção. Sabemos, olha a palavra. Sabemos, eu vou debuiar para você. Sabemos que Deus não atende pecador, certo? É o que está escrito aqui? Deus não atende pecadores. Então eles tinham Jesus de Nazaré como pecadores. E há tanto pior ainda o cego, que era cego. Mas o que é que se prega dentro das igrejas hoje? Que a igreja é uma pecadora. O próprio pastor diz que é um pecador. E como que eles ficam clamando? Deus atende eles? É lógico que não. É lógico que não. Deus não atende pecador. Eles estavam certos aqui, né? Que Deus não atendia pecador. E é o que nós vemos hoje. Não é diferente hoje. Você vê que as igrejas por aí faz culto, faz reunião e fica chorando, parecendo um culto de um funeral, né? O morto lá no caixão e o povo chorando, e meu papai, minha mamãe, meu filhinho, chorando, se lamentando. É a mesma coisa hoje, nós vemos hoje o povo se lamentando, mas eles confessam que são pecadores. Então Deus, eu estou falando, Deus atende eles? Não atende. Você vê? Deus não atende eles. Porque eles dizem que são pecadores, confessam que são pecadores. Deus aqui está escrito, eles confirmaram, Deus não atende pecador. A igreja toda é pecadora. Por quê? Porque eles não, a igreja hoje, ela não consegue, é aqui que mora o problema. A igreja hoje, ela não consegue ver as conquistas, né? As conquistas que a igreja conquistou com Cristo, em Cristo, na cruz, né? Que foi conquistada na cruz. A igreja só vê o sofrimento até a cruz. Você veio, Jesus naquela perseguição, Jesus preso, batendo Jesus, Jesus cuspido, Jesus sangrando. Então, isso a igreja vê. É isso que a igreja vê. Mas a igreja chamada de Cristo não consegue ver as conquistas. Nós fomos consagrados, nós fomos salvos, hoje nós temos o Espírito Santo, tudo por conta das conquistas na cruz. É isso que a igreja tem que ver, para ela testemunhar as conquistas na cruz. Mas o que acontece hoje?
A igreja testemunha o sofrimento, jogando na cara de Jesus o que ele passou, né? Junto com Deus, né? Que Deus estava nele. É Jesus Nazaré na sua carne e o Espírito, o próprio Deus, nele. Então passaram junto. A igreja consegue testemunhar isso. Só isso. Só. Não terminando. Mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Mas como a igreja teme a Deus e pratica a vontade de Deus? Testemunhando os sofrimentos e não as conquistas. Deixando, se batizando em água e não deixando, como nós lemos aqui há pouco atrás, os costumes de Moisés. A igreja não teme a Deus. E para nós continuar isso, tem mais uns 3 passagens, já estamos com 1 hora, né? Hebreus, abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 8. Capítulo 8, versículo do 7 ao 10. Porque se aquela primeira aliança, veja só, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, ou seja, se a lei de Moisés não tivesse defeito, não precisava o Messias ter vindo. Não precisava Jesus, que é o Messias, né, ter sido sacrificado na cruz. Para quê? Se a lei que eles viviam já não tinha defeito. Mas acontece que a lei velha tinha defeito. O seu sacrifício de animais e tudo mais. A lei não cumprida. Então tinha defeito, né? Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira nenhuma estaria sendo buscado. Presta atenção à palavra, buscado. Paulo, dizendo isso aqui, que cremos que foi Paulo, né? Dizendo isso aqui, lá pelo ano 67, que Paulo morreu no ano 68. Então, lá pelo ano 67, por aí, 66, talvez até 68, dependendo do tempo que ele morreu, né? Ele escreveu isso aqui. Então, Jesus já tinha sido sacrificado, o Messias já tinha sido sacrificado, tudo já tinha acontecido mesmo ainda, mas o que é que eles buscavam? Buscando lugar para uma outra aliança. Buscando lugar. Então, eles buscavam lugar para outra. Já nós, ao contrário, nós hoje, nós não podemos buscar lugar mais para nada, porque a nova aliança já está. É só viver ela. Só viver. Então, eles, com tudo que já tinha ocorrido, mas eles estavam aqui buscando. Estavam buscando a lei, continuava ali, cruzando com a graça, a lei, né? Cruzando com a graça. Então, eles estavam buscando ainda lugar para uma nova aliança. Aqui, ó. Buscar lugar para uma segunda aliança. Eles buscavam ainda, né? Eles continuavam nessa esperança de uma nova aliança. Que a graça, porque Paulo, por isso que eu falei para vocês, que nós já tiramos o espelho de Paulo, hoje nós estamos vivendo uma graça aí, 100% graça. Paulo não pôde viver isso, né? E é por isso que ele está contando aqui, buscando chegar numa nova aliança. Versículo 8. Versículo 8. E de fato, repreendendo-nos, diz, presta atenção, isso aqui, você vê que a nova aliança, não só muitos diz hoje que a nova aliança acabou, mas nem tinha começado. O povo diz que a nova aliança acabou no ano 70, nem tinha começado. Ela começou no ano 70, né? E por isso que Paulo está repetindo uma frase aqui que ele tirou, acho que lá do profeta Jeremias. Jeremias que falou isso aqui, né? De fato, respondendo-os, diz: eis aí vem, Paulo pregando aos hebreus, repetindo o que o profeta Isaías falou. Paulo agora está repetindo aos hebreus, né? De fato, respondendo-os, diz: eis aí vem dias.
Aí vem dias, por aí vem dias. Diz o Senhor, e firmarei. Não estava firmado ainda. Então Paulo e seu povo via tudo pelo espelho, por uma sombra ainda, quase sombra, né? Ainda quase uma sombra, via pelo espelho. Mas nós, graças a Deus, nós já tiramos o véu de Moisés e graças a Deus nós já tiramos também o espelho de Paulo. Hoje nós estamos aí vivendo graça pura. E ele está dizendo aqui, o Senhor, firmarei nova aliança. Então lá no ano 67, 68 não tinha firmado ainda. Ele estava o quê? Na esperança. Nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais. Fez com quem? Com Moisés. Segundo fez com seus pais. No dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança. Eles não cumpriram a minha aliança. E eu não atentei. Deus viu que eles não cumpriram a lei, mas Deus também não ficou quieto. Não atentei para eles, diz o Senhor. Versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei. Não estava firmada ainda. Essa aliança foi firmada quando? Depois do ano 70, firmarei com a casa de Israel, com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei minhas leis. Não era mais na páginas amarelas, nessas páginas amareladas. Aonde? Na mente. Então é aqui que está imprimido a lei de Cristo e é daqui que ele ministra, não é mais no altar de pedra, é aqui que ele ministra. Por isso que eu chamo vocês para exercitar a mente de vocês, né? Com raciocínio, o raciocínio. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei minhas leis. Também sobre os seus corações as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Serão o meu povo. Você vê, porque Paulo está dizendo aqui, Paulo era um judeu, ele estava esperando isso aqui também. Paulo também estava, ele era um judeu. Serão o meu povo. Então, e não, olha a palavra, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo. Não ensinarão mais, ou seja, não tem mais pastor, não tem mais profeta, não tem mais sacerdote. Eu quero que você entenda que eu não estou aqui ensinando, eu só estou lendo, porque o povo se desviaram. Porque se o povo não tivesse se desviado do Evangelho de Cristo, se o povo tivesse tirado o véu de Moisés, todo mundo entenderia isso aqui, 100%, não precisaria ninguém estar aqui lendo isso aqui. Todo mundo entenderia. Jamais ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão. É para ensinar ou não é? Não é, não precisaria. Se não fosse o véu de Moisés ainda no rosto do povo, não precisaria. Não precisaria. Dizendo, conhece ao Senhor? Conhece Jesus? Ei, você quer conhecer? Conheça Jesus, quer conhecer Jesus? Venha conhecer Jesus, venha buscar Jesus. Sabe aquela ladainha lá? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Bem, meus amados, você quer continuar lendo? Você pode continuar lendo, mas nós vamos tentar terminar esse vídeo.
Temos mais duas passagens. Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, versículo do 1 ao 4. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos na cadeira de Moisés. Era na cadeira de Cristo ou na cadeira de Moisés? Na cadeira de Moisés. Na cadeira de Moisés se assentaram. Na cadeira de Moisés, no ministério de Moisés, se assentaram os escribas. Jesus falava muito mal desses homens no dia da sua carne. Se assentaram os escribas e os fariseus. Então, já que nós vemos os pastores pregando a lei de Moisés para a igreja, né? Quem é os escribas aqui dessa história? Quem é os fariseus? Os pastores. Os pastores é os escribas, não é os pastores que é os fariseus. Se assentaram, tomaram o lugar de Moisés para poder pregar dízimo, pregar campanha que nem sequer existe na Bíblia. Então eles se assentaram no lugar de Moisés. Porque se eles não se assentassem no lugar de Moisés, eles não tinham como pregar isso para a igreja. Os fariseus 3. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Fazei e guardai tudo quanto eles disserem. Porém, tem um porém aqui, ó. Porém, não os imitais. Eles faziam leis, mas não cumpriam. É igual os pastores hoje aí, ó. Pastor que fala que você não deve se prostituir, adulterar, mas vira e mexe, está aparecendo uns na televisão aí, o pastor foi pego no motel com a missionária. Vira e mexe, está aparecendo aí. Pastor com 3 mulheres. Então eles pregam para você não se prostituir. Mas eles é os grandes prostituídos, os que se prostituem a eles. Eles são os mestres em se prostituir. Eles pregam, mas não cumprem. É isso. Era a charada que Jesus queria passar para a igreja. Ó, eles ensinam, mas vocês não fazem do jeito que eles fazem, tá? Fazei e guardai, pois, tudo, porque Jesus era guardador da lei. E a palavra aqui está com quem? Com Jesus de Nazaré, guardador da lei, cumpridor de lei. Então Jesus está falando para vocês, têm que guardar a lei. A lei está aí, é para ser guardada. A lei está aí, é para ser cumprida. Disseram, porém, não os imitais nas suas obras, porque dizem e não fazem. Versículo 4, atas fardos pesados, difícil de carregar. Eles têm um jargão por aí, o sistema evangélico tem um jargão por aí, que diz que o fardo de Deus é leve, é suave. Mas eu digo, com a mão no evangelho, em graça, não tem fardo pesado, não tem fardo leve, não tem fardo suave. Em graça não existe fardo. Não existe fardo. Ele exalta fardo pesado, difícil de carregar, e os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Pratica, porém, movê-los e pratica, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos. Eles só querem ser vistos, né? Ser visto dos homens, pois alarga seus factérios, a sua roupa, né?
franja, cabelo, roupa lá embaixo. Bem, você pode continuar lendo. Nós ia ler só até o 3, já estamos entrando pelo versículo 5. Você pode continuar lendo. E para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção, vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 de Samuel. 1 de Samuel. Primeira Samuel 23. Do 1. Desculpa. 1 Samuel 17, 38 e 39. Para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38 e 39, para nós encerrar hoje. Davi, nós vamos falar de Davi, do que se prega tanto dentro das chamadas igrejas. Davi vivia na lei. Então, se eu for fazer campanha de Davi, fazer você seguir o que Davi fazia, né? Se eu for ensinar você a fazer o que Davi fazia, eu estou ensinando você a praticar o quê? As obras de Moisés. As práticas de Moisés, as doutrinas de Moisés. Que nós lemos lá atrás, que era para quê? Para não praticar. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. 39. Davi cingiu a espada e sobre a armadura e experimentou andar. Então Saul deu todas as armaduras para Davi, um moleque ainda, né, pequeno, e Saul deu aquelas armaduras de guerreiro para Davi, que Davi se propôs a matar o gigante, né? Não, você vai pelo menos vestir essa couraça, vai vestir dessas armaduras aqui, né? Já que ele não tinha outra saída. Ele aceitou isso porque não tinha outra saída. Aí deu as armaduras para Davi. Davi até vestiu, mas nem conseguiu andar sequer com as armaduras que deram para ele, né? Davi cingiu a espada e sobre a armadura experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto. A igreja não pode andar. Tá aí uma igreja engateando, porque ela não pode andar com os costumes de Moisés. Andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. A igreja chamada de Cristo, ela só vai conseguir andar depois que ela tirar os costumes de Moisés da vida delas. Aí a igreja vai começar a andar. Mas só que elas estão lá no véu de Moisés. Precisa tirar o véu de Moisés. Precisa tirar o espelho de Paulo para chegar onde eu estou, onde você está. Onde nós estamos em graça. Sem véu e sem espelho. Usufruindo 100% da graça de Cristo. Amém, meus amados? Você recebe isso? Porque eu recebo este Evangelho de Cristo, do qual eu faço uso dele e vivo ele. Então, se você recebe, porque você é um cristão, é uma cristã, você faz parte da igreja de Cristo. Então, paz eterna, e sejam todos abençoados pelo poder da graça de Cristo. Amém? Paz e graça